Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre 4 jogadores que retornam ao Atlético Paranaense depois de disputarem o torneio pré-olímpico da Conmebol. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar do assunto do vídeo de hoje, gente. Estou me sentindo um pouquinho melhor. Espero que a gente possa retomar nossa programação normal de vídeos aqui no canal a partir de hoje. E para começar, vamos falar do torneio pré-olímpico da Conmebol, que acabou e levou com ele as chances do Brasil sonhar com a terceira medalha de ouro olímpica consecutiva. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes acabou desclassificada ou não conseguindo a classificação para os Jogos Olímpicos deste ano, em muito por parte do mau trabalho realizado pelo próprio treinador. Mas isso é um assunto que não cabe aqui no canal, a gente não, aqui não fala de seleção brasileira, a gente vai falar de Atlético Paranaense. E no que se refere ao Atlético Paranaense, o fim do torneio pré-olímpico da Conmebol implica no retorno de 4 jogadores, e é disso que a gente vai comentar em detalhes a partir de agora. O primeiro deles é o goleiro Mikael, que deve retornar aí nos próximos dias, se reapresentar e volta a trabalhar normalmente com a equipe principal. É o terceiro goleiro da equipe profissional e deve seguir assim ao longo da temporada, pelo menos até o momento em que o Atlético aceite ou não uma venda do Bento. Informação que existe hoje é que há ainda interessados na contratação do Bento, lógico, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro hoje, ainda bastante jovem. Mas, por outro lado, o Atlético não tem vontade de vender o jogador no ano do centenário. Vamos ver se alguma proposta economicamente muito vantajosa de repente não seduz o Atlético ao longo do ano. Mas, por enquanto, o Bento segue sendo o primeiro goleiro, o Léo Link segue sendo o segundo, o Mikael segue sendo o terceiro. E enquanto ele for o terceiro, eu acho importante que ele tenha a oportunidade de disputar as competições de base como titular. Não dá para o desenvolvimento de um jogador do calibre e do potencial do Mikael ser pausado pela falta de ritmo de jogo quando ele ainda tem idade suficiente para poder ser aproveitado. Isso é bastante comum no cenário do futebol europeu. Trabalha com a equipe principal durante a semana, joga pela equipe de base no final de semana. Na semana seguinte, volta a trabalhar com a equipe principal. Então, de minha parte, esse seria o melhor destino para o Mikael. Realmente não acho que ele deva ser emprestado, não acho que a gente deva apressar o seu desenvolvimento, mas devemos garantir que ele tenha ritmo de jogo. Um segundo jogador que retorna ao Atlético é o zagueiro também brasileiro, Luan Patrick. O Atlético Paranaense tem, segundo informações da jornalista Nádia Mauad, a intenção de emprestar. O Luan Patrick, nos últimos anos, já foi emprestado, né, em 2022 para o América Mineiro, em 2023 para o Red Bull Bragantino. Teve um momento interessante no Red Bull Bragantino na última temporada. Inclusive, naquele momento, muito se falava sobre a possibilidade dele seguir em definitivo lá em Bragança Paulista, o que acabou não acontecendo. Mas, tendo em vista que ele voltou, eu confesso que a ideia de emprestá-lo não me agrada. É um jogador que passou por todas as seleções de base, com algum destaque, foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, tem um potencial bastante grande, fez um campeonato paranaense bem interessante em 2022 por aqui, e acho que poderia e deveria ser reavaliado. E além disso, já devo ter falado isso em outro vídeo, mas não custa repetir. Eu acho que faz pouco sentido terceirizar para outro clube um momento de transição do futebol de base para o futebol profissional e também o desenvolvimento de um jogador com todo esse potencial que o Luan Patrick demonstrou nas categorias de base. Seria o caso do Atlético olhar o jogador com o carinho que ele merece por conta de tudo que ele fez aí na sua trajetória e ter uma atenção especial para que ele pudesse, no futebol profissional, mostrar o seu valor, como ele já chegou a fazer em 2022 no Campeonato Paranaense e em um certo momento em 2023 no Red Bull Bragantino. Um jogador que tem capacidade e talento poderia contribuir desde que bem explorado. Inclusive, tomara que isso mude com o retorno dele aos treinamentos, que o Osório possa observá-lo e de repente ter interesse em aproveitá-lo. Mas por enquanto o cenário segue sendo esse. O Patrick deve ser emprestado. Terceiro jogador que retorna, esse da seleção argentina, Lucas Esquivel, lateral esquerdo, esteve no torneio pré-olímpico, a Argentina se classificou e foi campeã do torneio pré-olímpico da Conmebol. O Lucas Esquivel não foi titular, até porque ele enfrenta a concorrência de um jogador bastante importante, como é o Valentim Barco, jogador do Boca Juniors, e por esse motivo acabou não sendo tão utilizado quanto a gente de repente gostaria nesse torneio pré-olímpico, mas volta ao Atlético com a moral de quem terminou o ano titularíssimo em 2023. Acho que é o nosso grande nome da lateral esquerda, mesmo que o Fernando retorne de lesão, né? Isso que deve acontecer nos próximos tempos.
mostrando o mesmo futebol que ele mostrou antes da lesão sofrida. Acho que o Esquivel, pela questão da qualidade técnica, pela capacidade física dele, um jogador de mais de 1,80 m, ser raro no lateral, pela capacidade que ele tem com a bola para distribuir, inclusive para fazer alguns cruzamentos de média e longa distância, né? Da intermediária, digamos, para trás, digamos assim. Acho que o Esquivel tende a voltar sem perder aí nenhum tipo de pique em relação à posição dele no elenco. É o lateral esquerdo titular do Atlético, na minha opinião, e deve seguir assim ao longo da temporada. E por último, mas não menos importante, talvez para o Atlético seja menos importante, Luciano Arriagada, que participou do torneio pré-olímpico com a seleção do Chile, chegou a marcar alguns golzinhos, né, especialmente durante a preparação do torneio pré-olímpico propriamente dito, confesso que não me lembro, mas esse já se representou, já está treinando em separado em relação ao elenco profissional e não deve ser aproveitado no Atlético ao longo de 2024. O Luciano Arriagada, que foi um pouquinho injustiçado, na minha opinião, tá? Porque ele é contratado no finalzinho de 2022, desculpem, para fazer parte de uma equipe de aspirantes 2023 que acabou sendo dissolvida por uma decisão da comissão técnica da diretoria, né, encabeçada pelo Filipão, e pela comissão técnica encabeçada pelo técnico Paulo Turra. Então o Luciano Regada acabou tendo muito menos espaço para se desenvolver do que a gente imaginava quando ele foi contratado. Ele chegou a ter um momento interessante do Campeonato Paranaense de 2023, entrou em alguns jogos durante o Campeonato Brasileiro de 2024, mas uma amostragem que, a meu ver, ainda é muito restrita, não acho que seja o suficiente para que se faça uma avaliação definitiva sobre o jogador. Seria o caso, na minha opinião, é claro, de reintegrá-lo, avaliá-lo e, de repente, ver se não seria o caso de utilizá-lo ao longo da temporada. É claro que tudo isso acaba ficando um pouco prejudicado quando o Atlético traz o Gonzalo Mastriani, que tinha que trazer mesmo, quando a gente mantém o Pablo, que poderia manter como manteve, e principalmente quando a gente traz um Lucas Diório, pagando aí cerca de 11 milhões de reais para um jogador que a princípio chega para ser segunda ou terceira opção do ataque. O Luciano Arregado fica com pouquíssimo espaço. Então, nesse contexto, a intenção da diretoria de emprestar o jogador pode fazer sentido, mas eu pediria, ou desejaria, ou torceria, cada um que escolher o verbo que melhor lhe parecer, que mais lhe parecer adequado, que o Atlético tenha o cuidado de colocá-lo em um clube onde ele vai de fato jogar, onde ele vai ter ritmo de jogo, vai ter oportunidades, porque é um jogador que apareceu muito cedo lá no Colo-Colo, chegou à seleção chilena principal, disputou uma Copa América, trabalhando com jogadores importantes, e teria tudo, a meu ver, para continuar se desenvolvendo e se tornar um jogador minimamente interessante com a camisa do Atlético. Vamos torcer para que seja no Furacão, ou seja durante o empréstimo que deve acontecer esse ano, essa informação da Monique Vilela, que o Atlético já tem definido o empréstimo do jogador, que ele possa se sair bem, possa retornar em 2025, caso ele saia, e possa fazer por aqui uma boa passagem como a gente imaginava que ele faria. E vocês, gente, o que acham desses 4 jogadores que estão voltando? Quem vocês aproveitariam, quem não aproveitariam? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. Estou devendo respostas para algumas pessoas, mas espero até o final da noite colocar tudo em ordem. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.